Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Ministros do Supremo engessam a tramitação dos pedidos de impeachment na Câmara e proíbem recursos e análise em plenário. Veja também nesta edição. Ação no Conselho de Ética da Câmara, com 46 assinaturas, pede o afastamento de Eduardo Cunha. Indústria da Grande São Paulo vê faturamento crescer com a fabricação de pichulecos. Médicos alertam para o aumento exagerado de prescrição de remédios tarja preta em tratamentos psiquiátricos. Depois de 4 meses, termina a greve nas universidades federais, mesmo sem acordo salarial. A maioria dos brasileiros avalia o serviço do SUS como ruim ou péssimo. Peritos da Holanda concluem que míssil russo derrubou o avião da Malásia no ano passado. Playboy dos Estados Unidos anuncia o fim da publicação de mulheres nuas. E na bancada está o jurista Luiz Flávio Gomes e o médico Paulo Saldiva, vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Mande sua pergunta aos nossos comentaristas pelo WhatsApp, o número está aí na sua tela. Não se esqueça de se identificar e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. 3 liminares do Supremo Tribunal Federal suspenderam uma manobra que poderia levar pedidos de impeachment da presidente Dilma Rousseff à votação no plenário da Câmara. A estratégia tinha sido acertada pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com a oposição. Os ministros Teori Zavascki e Rosa Weber concederam as liminares a pedido de deputados do PT e do PCdoB que questionavam o rito de impeachment definido no final de setembro pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O que nós não podemos permitir é que o presidente Eduardo Cunha edite norma nova disciplinando o processo de julgamento de crime de responsabilidade. Isso não pode, isso é matéria de lei. No despacho, a ministra Rosa Weber determinou que Cunha se abstenha de receber, analisar ou decidir qualquer denúncia ou recurso de afastamento da presidente Dilma. Pela Constituição, cabe ao presidente da Câmara decidir sobre o acolhimento ou rejeição de denúncias por crime de responsabilidade contra a presidente da República. Mas um rito estabelecido por Cunha dava a palavra final para o plenário da Câmara, caso um dos pedidos fosse rejeitado por ele. Ou seja, os deputados poderiam derrubar a decisão de Cunha e abrir um processo de impeachment. Cunha disse que a casa pode recorrer da decisão, que para ele não suspende o avanço da discussão no Congresso. Isso não interfere no trabalho, porque o meu papel cabe deferir ou indeferir. Esse papel não está em questão. Então, quem está ali é tratando de rito futuro. Eu não tenho que pensar no rito futuro, eu tenho que pensar no rito presente. Líderes da oposição entraram com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para derrubar as liminares dos ministros Zavascki e Rosa Weber. Nós insistimos que o presidente da Câmara tem o direito constitucional de deferir o pedido de impedimento, que para nós não está suspenso. Ele está mantido, até porque é uma prerrogativa constitucional do presidente da Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha ainda sofreu outro revés hoje. PSOL e a Rede entraram com uma representação no Conselho de Ética da Câmara, pedindo a cassação do mandato dele por decoro parlamentar. 46 deputados assinaram o documento. Agora a representação será encaminhada à mesa diretora, que terá um prazo de 3 sessões aqui no plenário para devolver o processo ao Conselho de Ética. Em seguida serão sorteados 3 nomes para que o presidente do Conselho escolha o relator responsável por elaborar um parecer preliminar que vai indicar se o processo deve ou não ser aberto. A Câmara não pode mais aceitar uma figura tão nefasta na sua presidência. Isso é um atentado contra a democracia representativa, contra a própria função normal do parlamento. Cunha é acusado de receber recursos desviados de contratos da Petrobras e de manter esse dinheiro em contas secretas na Suíça. Ele mandou um recado aos parlamentares. Eu estou aqui, fiz. Muito bem, o presidente da Câmara informou que rejeitou hoje mais 5 pedidos de abertura de processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff porque não atendiam aos requisitos técnicos exigidos por lei. Eduardo Cunha ainda tem outras 3 solicitações para analisar. Luiz Flávio Gomes, boa noite. Já temos várias perguntas de telespectadores e eu já vou começar com uma aqui, que é bem adequada para esse momento. A Regina Cervenca aqui pelo Facebook. Professor Luiz Flávio, o senhor considera a decisão do STF hoje política ou jurídica? Não, foi jurídica, bem certinho, jurídica. O que aconteceu? Oposição e Eduardo Cunha
estabelecer um procedimento para tocar esses pedidos de impeachment. Só que ele inventou uma coisa que não está na Lei 1079/50. E o Teori disse, siga a lei, você não pode criar regra nova, siga a lei. Então é só isso. Então, o Supremo foi extremamente técnico hoje. Mas, um detalhe, hoje o Cunha não recebeu só um revés do pedido de cassação dele na Comissão de Ética, mas um juiz de Belo Horizonte hoje, ele pediu para que não fosse investigado do ponto de vista fiscal. E Belo Horizonte é o centro das investigações no Brasil todo, fiscal. E o juiz disse, meu caro, aqui tem competência para isso, você não tem que mexer. Se você não deve nada, prove que você não deve nada. Então, o juiz ele perdeu também isso. Ou seja, William, que situação complicada. E o duro é a economia, que vai de reboque. O duro da briga política, a economia vai de reboque. Daqui a pouco, com mais um rebaixamento de nota do Brasil, o Brasil vai-se embora. Mesmo sendo o impeachment um processo político, Luiz, essas pedaladas podem servir como um fato concreto? Você acha que está frágil esse processo de impeachment ou não? Não, por enquanto tá. Falta um fato forte. O fato forte não pode ser as pedaladas? Pode, mas desde que o Congresso aprove o que o Tribunal de Contas da União decidiu. Que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Legislativo e ele só opina, ele não decide. No dia que o Congresso Nacional rejeitar as contas de Dilma, a partir daí você tem um fato concreto. Não por enquanto. Por quê? Você pode agora decidir tirar a Dilma pelas pedaladas e o Congresso diz, não. Nós recebemos as contas da Dilma. Como pode dar essa contradição? Então tem que esperar o Congresso rejeitar as contas da Dilma. Aí é fato concreto. Doutor Paulo Saldiva, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. Tivemos uma aula aí jurídica, né? Agora vamos lá ao fato concreto do cidadão brasileiro. Então, eu estou olhando o Luiz falando e fico maravilhado com esses... E eu até não trouxe meu iPhone, porque eu ficava ouvindo eu fico olhando no Facebook, falando, o que esse médico é especialista em alguma coisa? Eu não sou especialista praticamente em nada, mas eu sou... Uma coisa que eu pretendo conhecer é o espírito humano. Eu fico imaginando um brasileiro que perdeu o emprego, que está sem conseguir pagar as contas, vendo essa discussão absurda, que no fundo, é poder. De um lado, você tem um grupo que quer tomar o poder e outro grupo que não quer perder o poder. E isso é uma má política. E até a única coisa que eu consigo, digamos, pensar nesse momento é que talvez nós, lá no Instituto de Estudos Avançados da USP, possamos fazer uma escola de governança. Porque eu acho que os partidos não estão formando políticos no sentido de conhecer os problemas brasileiros e se solidarizar com o povo brasileiro. Esse curso já se criou? Não, nós estamos pensando nisso, discutindo, e vai acontecer o ano que vem, onde qualquer indivíduo que queira cursar Existe, digamos, contrapartidas disso. Em Boston, a Kennedy School faz isso muito bem, onde você vai ter uma exposição aos reais problemas brasileiros e se preparar para isso. O que hoje os partidos fazem é exatamente isso, não é política, é uma parte da política que é a manutenção do poder. E, enquanto isso, o Brasil real perde emprego, perde avaliação, perde esperança e perde competências. É uma pena que isso esteja acontecendo, porque o Brasil está paralisado nessa esquizofrenia congressual. De um lado, um grupo que diz mantenha-se e, do outro lado, uma face diz tome. O Roberto de Suzano aqui está dizendo pelo WhatsApp que isso é um espetáculo circense de quem não pensa no país. O Hélio Torres Granel está fazendo uma pergunta para você, Saldiva. Qual seria o comprimido para dormir que o Cunha toma todas as noites? Qual será? Eu acho que esse pessoal tem um preparo, né, para não ter consciência, né? Quer dizer, se eu estivesse na posição dele, eu estava maluco, subindo pelas paredes, ia estar querendo me esconder. Eu acho que o indivíduo, para poder dizer, não, está tudo bem, manter essa aparência, eu não teria a estrutura psicológica para isso. Então, eu admiro, mas deve ter um curso de preparação para o indivíduo ter esse grau de preparo para enfrentar as câmeras e falar
coisas com a facilidade Ô, que Luiz, tem. agora não é de se estranhar que apenas as contas de Cunha foram realmente comprovadas que foram criadas na Justiça, aliás, o Ministério Público enviar da Suíça. Essas contas, apenas as contas do Cunha, nessa esfera política, estão comprovadas que realmente existem na Suíça. Você não acha isso estranho? Estranhíssimo, porém é o rolo compressor do escândalo midiático. O escândalo midiático tem regras, tem procedimentos, você tem dias para levar o assunto e tudo direitinho. Hoje o Cunha está nesse bolo de um escândalo midiático. O vazamento foi proposital. Lógico. Proposital. É para destruir o cara porque ele está batendo de frente com o poder. E o poder no Brasil é exercido de maneira central no Executivo. Historicamente, é muito forte o Executivo no Brasil, historicamente. Isso se chama regime patrimonialista. Você bateu de frente, segure. Você não viu o Nardes? O Nardes é do Tribunal de Contas, aquele cara que ficou falando o tempo todo, né? Descobriram agora, de imediato, já vai na vida do cara, roubo de quase 2 milhões de uma consultoria que ele não deu. É acusação contra ele. Mas ele está investigado agora fiscalmente. Aí destrói o cara, porque quase todo mundo que está no Tribunal de Contas é político. E se ele é político, é difícil escapar. Como dizia o Chico Anísio, o povo teme o futuro, o político teme o passado. E você mexeu no passado do cara, sai aqui. Agora, William, maior síntese hoje foi do Zé Simão. Sabe por que a Cruz, como é Cláudia Cruz, sabe por que ela pagou $60 mil para a academia de tênis mais chique da Flórida? De tênis, por quê? Foi aprender a fazer saques. Então, essa é boa. Mas, sabe, William, eu não acho estranho, não, porque isso faz, como disse o Luiz, é absolutamente previsto. Mas tem mais de 100 contas. Eu sei, mas... Já descobertas. Já descobertas, mas é óbvio que não tem lógica nessa história. Você tem é um jogo de disputa poder. de poder. Está dentro do que é esperado dentro de um jogo de poder. É isso daí. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou hoje de um encontro com agricultores em São Bernardo do Campo. Lula deu uma justificativa para as pedaladas fiscais do governo Dilma. Ele está na frase do dia. Eu gostaria que os meus convidados comentassem essa frase. Ela fez as pedaladas para pagar o Bolsa Família. Ela fez as pedaladas para pagar o Minha Casa Minha Vida, Luiz Inácio Lula da Silva. Saldiva. Uma grande chance de ficar quieto. Eu acho que, nesse momento, não contribui em nada essa informação. Quer dizer, você pode burlar a lei desde que exista um bom propósito. Mas eu acho que o bom propósito é manter a lei. Então, isso não ajuda o Brasil, nesse momento, a falar um negócio desses. As leis no Brasil, está lá em Sérgio Buarque de Holanda, as leis no Brasil, as constituições são feitas para serem violadas. É impressionante como a gente não tem uma cultura de respeito à lei, tampouco a certeza do castigo no Brasil. Lamentavelmente, quando Lula explodiu o caso Mensalão em 2005, Lula estava em Paris e ele disse, no caso Mensalão, PT, ele disse, isso é Caixa 2, isso é só Caixa 2, isso é só Caixa 2, Caixa 2 é crime. É crime. Depois, Márcio Tomás Bastos acabou sustentando essa tese no Supremo e não pegou. De qualquer maneira, isso é só Caixa 2. O cara diz, olha, não fizemos nada, só Caixa 2. Poxa, é crime. De outro lado, ele completou. Isso tudo todo mundo faz. Isso tudo todo mundo faz. Então, o Lula, ele tem uma dificuldade imensa de cumprir a lei. Imensa. Fez coisas positivas para o Brasil? Fez. Não há dúvida nenhuma. Melhorou situação econômica toda? Fez. Porém, como disse o ex-ministro da Educação, o homem não fez nada com ética. Esse é o problema. O Vaguinho Wagner, pelo Facebook, Lula apelando para o populismo para tentar limpar a barra da Dilma. O Jacinto Zorato está falando que ele confessou o crime. Isso. E o Mauro Vieira Sena,
Este argumento do Lula é simplesmente lamentável, isso é fazer cortesia com chapéu alheio. O uso de remédios tarja preta cresceu mais de 50% em 4 anos na rede municipal de São Paulo. E entre os medicamentos mais procurados estão os antidepressivos. Os comprimidos são amarelos, mas o remédio é tarja preta. Há mais de 20 anos, Dona Arcanja toma medicamentos contra depressão e estresse. Se eu ficar sem tomar 2 dias, eu fico aquela coisa dentro de mim, parece que vai acontecer alguma coisa, me fechando. A distribuição de medicamentos tarja preta pela rede municipal paulistana cresceu 52% em 4 anos. Saltou de 110 milhões de unidades em 2010 para 167 milhões no ano passado. São calmantes, antidepressivos e remédios para transtornos mentais. No mesmo período, o número de usuários cresceu 47%. Os remédios tarja preta só podem ser fornecidos com receita médica. Eles aparecem entre os campeões de vendas no país. O consumo do Rivotril, receitado como tranquilizante, ultrapassou 13 milhões de caixas em 2013. Entender esse fenômeno numa cidade como São Paulo não é muito difícil. Dá uma olhada lá para baixo. Trânsito, barulho, correria. A vida agitada das grandes cidades está afetando a saúde da população. O ex-ministro e atual secretário da Saúde de São Paulo, Alexandre Padilha, diz que o aumento do consumo se deve ao acesso mais fácil a esses remédios e ao menor preconceito em relação a doenças, como a depressão. Para combater o uso exagerado, Padilha defende rigor no acompanhamento das prescrições. Outra coisa muito importante, problemas de saúde mental não se cuida só com a presença do médico. Outros profissionais estarem juntos também, psicólogos, terapeutas ocupacionais, a atividade física, pode reduzir o uso abusivo desses medicamentos. Saldiva, vamos lá. Qual que é o motivo para o crescimento dessa legião de dependentes desses medicamentos tarja preta? São os médicos que não estão preparados ou que estão medicando a qualquer custo, qualquer pessoa, ou é mesmo o dia a dia frenético das grandes cidades? As duas coisas. Eu não diria que os médicos estão preparados, mas tem um tal de Dr. Google, que você consegue colocar os seus sintomas, ele te dá o que você tem e o que você tem que tomar, e isso gera uma pressão pela prescrição de medicamentos tarja preta. Mas existem situações, porque isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. Hoje, no Brasil, depressão é a 3ª causa de afastamento do trabalho e pretende-se, e se imagina que continuar nesse ritmo, será a primeira nas próximas 2 décadas. E isso está acontecendo no mundo. No mundo é a 2ª causa de afastamento do trabalho. E existem doenças cujo diagnóstico é muito mais óbvio, por exemplo, como a esquizofrenia, aonde se você morar numa cidade com 5 milhões de habitantes ou mais, o teu risco de ter esquizofrenia é 2 vezes maior do que se você morar numa cidade de 100 mil habitantes ou mais. Isso não é fácil. Por exemplo, eu estou aqui tentando parecer mais inteligente, mais sabido e estou com um motivo de estresse. Quando acaba o programa, eu desligo. Mas vão existir coisas que não fazem com que eu desligue. Aquela resposta que era boa quando você tinha um inimigo ou um bicho que você tinha que caçar, que você ligava e desligava, hoje o atual modo de viver não permite isso. O medo de perder o emprego, a violência no trânsito, quando o seu filho saiu à noite e você não sabe se chegou, né, e você fica toda hora superficializando, isso vai consumindo certas áreas e certos mediadores em áreas do cérebro controladoras de estresse. Eu não quero fazer uma aula acadêmica, mas quando você faz ressonância funcional e dá um estímulo estressogênico, ou seja, uma coisa que promova o estresse controlado para pessoas que moram em diferentes cidades, com diferentes populações, tanto maior será a ativação de áreas controladoras de estresse, quanto maior a cidade que você viver. Então, existem evidências fisiológicas de que, de fato, isso é real. Pode existir um componente de maior facilidade de prescrição e maior, ficou menos marcante ou menos, digamos, catalogante uma pessoa que diz eu estou deprimido e estou tomando remédio. Antigamente isso era um estigma, hoje não é mais. Mas, de fato, o modo de viver hoje não está ajudando a nossa saúde mental. Mas aí não há um abuso de medicação por parte dos médicos? Você hoje chega no médico, um psiquiatra, ele já vai te medicando. Você precisa... A gente teve essa conversa nos bastidores, né? Que a gente não dorme muito bem à noite. Então... Mas por isso nós vamos tomar medicamentos de tarja preta? Vai depender do nível de tolerância. Aqueles que estão ouvindo a gente hoje, quantos de vocês já acordaram de madrugada várias vezes durante uma semana, pensando no que você tem que fazer no dia seguinte, ou mesmo ansiosos sem saber por quê?
esse é um sinal de que você tem uma ansiedade que não está ajudando a tua vida. Se você vai lidar com isso, e a melhor forma de lidar com isso talvez seja você criar espaços para você, seja meditação, fazer uma coisa completamente diferente, cuidar do jardim, passear com o cachorro, alguma coisa desse tipo. Só que hoje, pela força da intensidade do viver moderno nas grandes cidades, você tem cada vez menos tempo para isso. E, finalmente, a última coisa que eu queria dizer, as relações sociais afetivas. Quando as cidades ficam muito grandes, você se afasta, você cria uma espécie de solidão coletiva. E quando você tem um problema, você tem uma situação de desamparo, de solidão em meio a milhões de pessoas. E isso é muito desesperador, às vezes, principalmente nas altas horas da madrugada. O Alexandre Andrade aqui está dizendo, para aguentar a situação política brasileira, só tomando um antidepressivo ou calmante tarja preta. E a Vânia Vanvan, pelo Facebook, toma um remédio para controlar, né, para controlar a ansiedade, com orientação médica. Comprei outro dia sem receita. Ainda enfrentamos esses casos de comprar remédio sem receita nas farmácias. É mais complicado hoje em dia. É mais complicado, mas não é impossível. Você compra qualquer coisa, desde anabolizante proibido até... Pela internet. Pela internet, você consegue comprar isso em qualquer lugar. Então, mas acho que esse não é o problema, não é a venda indiscriminada ou ilegal ou não prescrita desses medicamentos. Eu acho que, primeiro, a sociedade moderna não aceita mais ficar triste e ansiosa, ela procura uma muleta farmacológica, mas também a vida complicou muito nesses últimos tempos. Quando você tem um iPhone, você está todo o tempo ligado ao seu trabalho. Quer dizer, o seu trabalho invadiu a tua vida e, consequentemente, tirou tempo de você cuidar de si próprio. Agora, só para encerrar, a gente não pode também discriminar, né, quem usa medicamentos, né? A gente tem que ter essa responsabilidade de falar que não, a tarja preta, mas pessoas, tem gente que precisa mesmo de um acompanhamento médico e de uso do medicamento contínuo, né, Isso Saldir? melhorou muito, sabe? Eu acho que pela prevalência, pelo número, a ideia de que, não, estou tomando um ansiolítico, estou tomando um antidepressivo, estou tomando um antipsicótico, isso já melhorou muito. A compreensão, antigamente isso era, as famílias escondiam. Né? A família, quando você tinha um indivíduo com um problema psicológico ou psiquiátrico, você escondia. Agora, tem uma outra coisa, William. O conhecimento sobre as doenças do pensamento evoluiu muito nesses últimos anos. Ou seja, você está desenvolvendo drogas que antigamente você tentava resolver com psicoterapia ao longo de vários anos. É lógico que a psicoterapia é fundamental, você precisa controlar o processo, mas para você aguentar o sofrimento, às vezes uma droga faz muito bem para você. E os barulhos da feira, escola, trânsito e até das igrejas estão atrapalhando a vida social e a saúde das pessoas. E fica cada vez mais difícil encontrar um lugar com silêncio para morar. Tem o sertanejo universitário. Para Fernanda, ter um sono tranquilo é raridade. Ela sofre com o barulho da hora que acorda até a hora de dormir. Eu ouço o barulho da igreja, do centro de Macumba, e o baterista é um vizinho que é baterista ao lado. Quando ela decidiu morar aqui, a rua na zona leste de São Paulo parecia ser pacata, mas a calma desapareceu com o passar dos dias. Complicado, né? Principalmente de final de semana, que eu quero descansar, quero acordar mais tarde, mas os barulhos não deixam. No ano passado, o programa Psyu da Prefeitura de São Paulo recebeu mais de 33 mil reclamações de barulho. Em 2% dos casos, os responsáveis foram multados. Irritabilidade, estresse, perda da capacidade auditiva. Esses são apenas alguns dos prejuízos causados à saúde de quem tem que conviver com barulhos. Para quem mora nas grandes cidades, está cada vez mais difícil proteger a audição e achar um lugar tranquilo para viver. Difícil, mas não impossível. O segredo é pesquisar a região escolhida antes de comprar ou alugar um imóvel e observar em dias e horários diferentes. É possível você medir isso através não só de medições no próprio local, como a utilização de softwares de simulação que vão te dar exatamente o que você espera ouvir naquela determinada região. Quanto mais alguém conseguir se livrar desse barulho evitável, menos incômodo vai ser conviver com aqueles que só surgem de vez em quando. Qualquer emissão de ruído frequente causa mal à saúde, Saldir? Então, tem um documento muito importante para quem quiser ver da Organização Mundial de Saúde que fala sobre poluição sonora. Passou de 40 decibéis de background à noite, teu risco de infarto do miocárdio aumenta 20%.
E existe ainda nas cidades aquele indivíduo que eu chamo de predador sonoro. Aquele que faz um batidão, compra um monte de caixa e fica andando ouvindo axé ou sertanejo universitário à noite. Isso é mortal, né? É um efeito devastador com uma arma de destruição em massa, né? Você é obrigado a conviver com essa imposição sonora, ou seja, você usa o som excessivo como uma forma de você se impor frente ao seu anonimato, a sua insignificância urbana. Então, você procura fazer presença através de uma sonoridade excessiva. Dá para você dar um exemplo do que são 40 decibéis? 40 decibéis é mais ou menos o ruído de background de uma avenida. Então, pessoas que moram em próximos avenidas, por exemplo, no Minhocão, que a gente andou medindo, durante os períodos de tráfego, você chega a 60, 70 decibéis. Então, a pessoa teria como estratégia de saúde reduzir. Porque o que acontece quando você tem ruído? Você dorme, mas a tua cóclea está recebendo esse barulho. Então, você não aprofunda o sono e certos hormônios, como melatonina, o próprio opiocortina, que são substâncias que ajudam a fazer seu cérebro repousar, então você não sonha. Então, você tem uma arquitetura de sonho fragmentado. Consequentemente, você tem repercussões tanto psicológicas, psiquiátricas, como também fisiológicas, como aumento de pressão arterial e maior risco de infarto do agudo do miocárdio. William, você sabia que o ruído é uma infração criminal? É uma contravenção penal. Pois é, mas qual o ruído? Acima do permitido, diz a lei. O permitido são 40 decibéis que você falou? Depende do local, Depende do local, no bar, do momento, aumenta um pouco. Do horário do dia. Do horário do dia. Mas é uma infração penal, provocar ruído acima do limite permitido. Mas aqui, o Gilberto Lessi aqui está falando que tem um lado da casa dele problema com barulho e já reclamou várias vezes. Já foi até a delegacia. É engraçado como o pessoal não leva a sério isso. Se você quiser, ouvinte, telespectador, você consegue baixar um aplicativo no celular que chama Decibelímetro, grátis. E você consegue, através do celular, medir o ruído, inclusive ele faz um gráfico. E você vai poder saber, então, quanto de ruído está exposto e fazer uma queixa dizendo eu estou exposto a tal horário a tantos decibéis. E isso tem uma lei. E você pode reclamar com muito mais base. Veja a seguir, termina a greve nas universidades federais e ainda Congresso em Foco elege os parlamentares mais atuantes. A Serasa Experian suspendeu por tempo indeterminado a divulgação da lista de inadimplentes do estado de São Paulo. Uma lei estadual mudou o critério de inclusão de nomes na lista. Antes, o consumidor recebia a notificação e tinha 10 dias para quitar o débito. Agora, ele precisa assinar um aviso de recebimento para só então a empresa protestar em cartório o nome do devedor. A Serasa informou que a lei dificulta a cobrança, já que em setembro, somente 3% dos avisos de recebimento foram assinados. O governo do Rio de Janeiro pediu ajuda aos Estados Unidos para rastrear a origem dos fuzis apreendidos no estado. Só nos primeiros 8 meses deste ano, 244 armas foram apreendidas, 38% a mais do que no mesmo período de 2014. Média de um fuzil apreendido por dia. O rastreamento é uma medida de segurança para as Olimpíadas do ano que vem. Terminou depois de 4 meses a greve de professores e funcionários das universidades federais, que afetou pelo menos 40 instituições em todo o país. Agora vai ser discutida a reposição das aulas. Pelas previsões mais otimistas, o ano letivo de 2015 só deve terminar no meio do ano que vem. A paralisação acabou mesmo sem acordo. A categoria pede 19,7% de reajuste salarial e o governo oferece 5,5%. Professores e funcionários vão manter comandos de mobilização. Luiz, essa questão do Serasa que não está aceitando, né, que você tem que notificar antes de negativar o nome da pessoa. Muitas vezes a pessoa era surpreendida quando ia adquirir um crédito ou comprar um produto, né? Isso, este é um aspecto. O outro são os equívocos que existem aí, muitos erros. E aí você pega o teu nome, bota o teu nome lá no Serasa, mas é injusto, às vezes é homônimo, não foi você, há muito equívoco. Então, é correto que notifique antes, até porque te dá uma chance de pagamento. De repente, você foi notificado,
paga para não ter o teu nome, né? Porque nas classes menos favorecidas, o nome é um dos maiores patrimônios que o cara tem. É o nome e o crédito que ele tem. Você tirou isso dele, você está liquidando. Daí a era ansiolítica de que falava aqui o Saldiva. Estamos numa era ansiolítica por causa dessas coisas. Deputados e senadores que batem o ponto e defendem suas bandeiras estão entre os mais atuantes no Congresso. Aprovar leis que alteram a vida do cidadão exige empenho e paciência. Político com mais de 45 anos de vida pública, Nelson Carneiro passou 21 deles defendendo o direito de homens e mulheres se separarem em condição de igualdade. Enfrentou a Igreja Católica, movimentos em favor da família, mas conseguiu aprovar a lei do divórcio em 1977, em plena ditadura militar. Analdino se divorciou 2 vezes e reconhece que a lei trouxe benefícios para a sociedade. Proporcionou às pessoas que estavam separadas, que era um grande número de pessoas, né, legalizar a situação e até oficializar uma nova união que já existia na prática. A lei do divórcio é um exemplo de como o Congresso Nacional pode ter influência direta na vida das pessoas, mas a população nem sempre se sente representada pelo parlamento brasileiro. Eles fazem política para eles próprios. Eles debatem muitos interesses próprios, somente deles. O que eles puderem fazer para se auto-engrandecer, isso será feito sem dúvida alguma. Recentemente, o Prêmio Congresso em Foco elegeu o deputado pelo PSOL, Jean Willis, e o senador do Democratas, Ronaldo Caiado, como os parlamentares mais atuantes do Brasil. Willis defende os direitos dos homossexuais e Caiado, o agronegócio. Outro exemplo de atuação política é de Romário. Segundo o senador mais bem votado no Congresso em Foco, ele comanda a CPI do futebol. Nem sempre faltam propostas ou relevância nos projetos que são apresentados no Congresso Nacional. Muitas vezes, as regras internas do parlamento são responsáveis por deixar o poder legislativo menos representativo. Existem quase 39 mil projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados. Ano passado, apenas 251 foram aprovados. A grande maioria nem chega ao plenário por falta de apoio. Não é que o Congresso não produza, não é que os parlamentares não produzam, mas tem mecanismos de funcionamento do sistema político que precisam ser corrigidos, que ao invés de produzir o resultado que eles estão elaborando, acaba produzindo muito menos. E isso reflete sobre a maneira como a sociedade vê o Congresso. Saldiva, como a classe política está desacreditada no Brasil, hein? Eu prefiro analisar pelo outro lado. Como ainda é possível, dentro desse cenário de descrédito, você pensar pessoas e valorizá-las pelo seu engajamento com causas, mesmo que você não concorde com elas. Mas há um espaço para a boa política, há um espaço para a luta por ideais. E que esse tipo de pesquisa, ela ilumine um pouco o caminho dos nossos parlamentares, para que eles saiam daquele ponto de vista de olhar o umbigo, inclusive dá problema de hérnia cervical, né, porque você fica virando o tempo todo para dentro de você mesmo, e comece a olhar o país de fora desse estreito limite do poder e do Congresso. Então, parabéns para esses parlamentares. Eu posso não concordar com as teses que eles defendem, mas pelo menos eles têm a coragem, a dignidade de defender aquilo que eles acreditam dentro de um cenário de uma política nacional. Para você, o que é um político eficiente? É o indivíduo que mantém coerência, tem um problema de espinha também. A maior parte dos nossos políticos tem uma coluna vertebral um pouco flexível demais para o meu gosto. Eles têm um tipo de cartilagem que faz com que eles dobrem. E tem políticos que têm também um problema de direção. Eles vão sempre para o lado positivo, sempre que eles têm uma vantagem pessoal. Aliás, essa é a regra do político. Essa mudança, digamos, essa reforma política ministerial, onde você pega pastas importantes como educação, onde você tira um técnico como o professor Giannini, quando você tira um técnico como o Chioro na saúde e coloca gente que não sabe fazer um ó com copo dentro
para dirigir coisas importantes, mostram que a nossa política ela é de fato voltada para o próprio jogo político. A política não pode ser um objetivo em si. A política é uma coisa que deveria provocar o entendimento e o progresso do país. Nós não temos uma agenda construtiva para isso. E esses indivíduos, eles conseguiram passar para fora desse marasmo, dessa mesmice da política brasileira, uma agenda positiva, ou seja, eles defendem causas, defendem corporações, defendem coisas que promovem o futuro do Brasil. Por isso, parabéns para eles. A Maricel aqui, Luiz Flávio, eu escrevi aqui, mas me perdi. Trabalhar, na verdade, ela é uma obrigação do político trabalhar bem. Isso, teoricamente é isso mesmo. E mais, Rousseau já dizia que a obrigação dele é defender os interesses gerais do país. Mas na prática não é isso que a gente vê. Quando o sujeito financia uma campanha política, faz do parlamentar um despachante dele. Portanto, só vai ver o interesse dele. Agora, William, só comparecer, marcar ponto não vale muito. Tiririca não perde uma sessão. É o que mais tem a maior pontualidade. Você não vê uma lei até agora, assim, uma lei, Tiririca fez, até agora nada. Outra coisa, você pode colaborar muito hoje, chegou a tal ponto a política brasileira, que você colabora muito fazendo coisas boas e 2, não roubando. Se não roubar, o político já está contribuindo bastante. Terceira observação, aí os nossos telespectadores aí, alguém foi ouvido, o político só pensa neles, etc e tal. A quem elege? Quem elege? Eles caem do céu lá dentro do Congresso? Não! O povo que elege essa turma. Por exemplo, como é que nós elegemos Paulo Maluf com 250 mil votos? Como? Como? Se o cara já estava condenado pelo TJ de São Paulo no desvio de verba do túnel Ayrton Senna. Como eleger esse cara já condenado? Esse é o povo. Então, é a coisa complicada. É complicado. O Karnal, outro dia, que é comentarista nosso aqui, nosso amigo... Leandro Karnal disse o seguinte: Brasília é o espelho do país. Lá tem de tudo. E se lá tem corrupto, é porque o povo botou ele lá, ou seja, espelho do país. Mas também tem a questão do sistema político brasileiro que permite isso, né? Isso. Porque quando fala assim, o povo, já nós vamos receber as reclamações dos nossos telespectadores. Vão falar, eu não votei nessas porcarias que estão aí. Exato. Depois ninguém votou em ninguém. Eu só faria uma coisa, eu concordo com você plenamente. Só diria que, em vez de cair do céu, eu mudaria a metáfora para sair das profundezas onde habitam o enxofre, as chamas e o capeta. Eu diria que é mais provável que eles saiam das profundezas do que propriamente do céu. Vamos poupar o céu desse martírio. Uma pesquisa do Datafolha aponta que 6 em cada 10 brasileiros avaliam o Sistema Único de Saúde como ruim ou péssimo. A pesquisa encomendada pelo Conselho Federal de Medicina ouviu 2.069 pessoas. 54% consideraram o serviço péssimo ou ruim e 18% deram nota 0. A maior reclamação foi com o tempo de espera nos hospitais. 58% dos pacientes aguardam até 6 meses para marcar ou fazer uma consulta. 41% esperam mais de 6 meses. 19% dos entrevistados reclamaram da falta de médicos e 15% disseram que falta estrutura nos hospitais e postos de saúde. Hoje, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que atende pelo SUS, demitiu 1.400 funcionários, o equivalente a 12% do total. A direção disse que nenhum serviço vai parar e que a medida vai economizar 60 milhões de reais. Vamos lá, Saldiva, por que essa análise da população de que o SUS é muito ruim o serviço? Vai depender de onde você analisa isso. Se você for analisar do ponto de vista de pré-natal, de vacinação, de distribuição de elementos para controle, medicamentos para doenças crônicas como hipertensão, diabetes e asma, o SUS melhorou. Como eu disse a outra vez que eu estive aqui no jornal, o que falta é uma transparência dizendo o seguinte: se você precisar de um exame de imagem, você vai demorar 6 meses para fazer um ultrassom. Se você precisar de uma cirurgia ou de um tratamento oncológico, eu recebo aqui no próprio jornal pessoas que ligam para mim dizendo: olha, eu estou com um câncer em tal lugar, moro em tal lugar e eu quero me tratar em São Paulo, porque não vai ter em regiões da região norte, por exemplo. Então, o que está faltando é o seguinte: a avaliação do atendimento de alta complexidade no SUS é péssimo e não tem para todo mundo. Mas eu diria que no atendimento primário,
e secundário, ou seja, se você pegar os índices de expectativa de vida, mortalidade infantil e mortalidade materna, que são indicadores gerais de saúde bem grosseiros, o Brasil vem melhorando. O que ele não tem é o seguinte: se você ficar doente mesmo, se você precisar entrar na Santa Casa, no Hospital das Clínicas, no Hospital São Paulo, se você precisar de um câncer, o Roda Viva trouxe o professor Prata do Hospital de Câncer de Barretos, você vai notar que existem ilhas de excelência que estão, como se fossem circundadas por pacientes de todos os lados. É isso que falta para a gente. Não tem dinheiro para cuidar da alta complexidade no Brasil. Olha aqui, eu não falei que as pessoas iam reclamar da sua fala sobre quem escolheu os políticos foi o povo? A Hilda Barbosa está falando, você vota em um candidato e outro é eleito. Essa lógica não bate. O Wendel Alencar também fala exatamente disso do coeficiente eleitoral. Isso, não, pelas coligações, William. Isso é o mal mesmo, aí tem total razão. Nas coligações, você vota num candidato, como está tudo coligado, você está elegendo outros candidatos, não aquele em quem você votou. É verdade, por causa das coligações. E pior, fizeram uma reforma política agora, tinham toda a chance de eliminar esta chaga da política brasileira e não eliminaram. Continuam permitindo coligações agora nas eleições. Conclusão, os políticos também deixam passar a chance de melhorar. Dá a sensação de que eles não querem que melhore. Mas é lógico, quem tá definindo a reforma política é quem está lá. Então, não há aquela menor pudor de declarar conflito de interesse. Quer dizer, a reforma política não poderia ser conduzida pelos políticos que se beneficiaram do sistema político que os manteve. Então, a tentativa é você fazer uma cosmética, você colocar um botox político, isso é uma melhoradinha, mas no fundo a essência está mantida. Veja agora, William, hoje, o que está se passando hoje lá na Câmara. Né? 46 parlamentares pediram a cassação do Eduardo Cunha. E uns 200 já declararam, de jeito nenhum nós não vamos caçar Eduardo Cunha. Seja uma parte do PT, os caciques do PMDB, seja uma parte da própria oposição do PSDB, de jeito nenhum nós vamos caçar o Cunha. A gente só quer que ele deixe a presidência. Ora, um cara que tem 4 contas bancárias, 23 milhões no exterior, se ele não serve para ser presidente, não pode ser deputado. Como é que um cara com 4 contas, rodando 23 milhões, é deputado? E dizendo que não tinha. E dizendo que não tinha, ainda mentiu. Mentiu, o processo falta de decoro por causa da mentira. Né? Então, não pode isso. A incoerência é brutal. É porque é estrutura de poder. Isso está entre eles e eles se acomodam. Está errado. Alguma coisa está fora da ordem. Está fora da ordem. Várias coisas, né? Não, muitas coisas. Em instantes, dólar sobe mais de 3% e protestos contra a corrupção ajudam fabricantes de bonecos infláveis. Três israelenses foram mortos e 20 palestinos ficaram feridos em mais um dia de ataques no Oriente Médio. O prefeito de Jerusalém recomendou o toque de recolher. Foram registrados ataques com faca, arma de fogo e um carro foi jogado contra pedestres. Na faixa de Gaza, confrontos com soldados deixaram 40 palestinos feridos. O premier Benjamin Netanyahu reforçou a segurança e o bloqueio de estradas árabes e ameaçou agir caso não cessem os ataques contra israelenses convocados pelos grupos Hamas e Fatah. Na Síria, 88 ataques aéreos foram realizados nas últimas 24 horas pela Rússia em conjunto com a Síria. Um mercado numa área rebelde foi atingido, matando 12 pessoas. Em Damasco, a embaixada russa foi alvo de morteiros durante uma manifestação de apoio à Síria e à Rússia. Ninguém ficou ferido. Moscou continua disparando mísseis do Mar Cáspio. O sistema aéreo da Europa alertou para o risco dos disparos navais atingirem aeronaves comerciais. O avião da Malaysia Airlines, que caiu em julho do ano passado na Ucrânia, foi derrubado por um míssil de origem russa. O projétil atingiu o lado esquerdo da cabine, provocando a tragédia que matou 298 pessoas.
A confirmação foi feita hoje pela Agência Holandesa de Segurança Aérea. O míssil foi disparado pelos separatistas que lutam pela independência do leste da Ucrânia. O país também foi considerado culpado por não ter fechado o espaço aéreo para voos comerciais. A Rússia nega qualquer envolvimento. Analistas do mercado financeiro estimam que o Produto Interno Bruto do Brasil recue 2,97% este ano. É a 13ª queda consecutiva nas previsões e a inflação oficial do país deve terminar o ano em 9,70%. Por causa das incertezas políticas, o dólar fechou em alta de mais de 13,5%, cotado a R$ 3,89. A crise política provocou alta na fabricação de bonecos infláveis, principalmente os modelos usados em atos de protesto. Luciana conseguiu um emprego de consultora de vendas nesta empresa em Guarulhos, na Grande São Paulo, graças às crises política, econômica e ética. Hoje eu durmo, porque hoje eu sei que eu tenho o meu salário, né? Batalho muito por ele, mas hoje eu estou bem mais tranquila. As crises também ajudaram Vinícius a conquistar o primeiro trabalho. E ele já sabe como vai gastar o salário. Vou usar para mim, né, para minha faculdade e em casa mesmo. A empresa onde eles conseguiram as vagas mostra que na crise é possível encontrar oportunidade. Neste caso, ela apareceu nas ruas durante as manifestações com esse bonequinho, o Pichuleco. Ele ficou famoso em protestos. Uma versão inflável do ex-presidente Lula, vestido de presidiário, percorreu pelo menos 3 cidades brasileiras em manifestações. Na semana passada, durante um ato em Brasília, havia uma estrutura de mais de 10 metros satirizando a presidente Dilma Rousseff. Ontem, os bonecos infláveis apareceram de novo em Belo Horizonte. A empresa também produziu os patos gigantes da campanha Eu Não Vou Pagar o Pato, organizada pela Fiesp, contra o aumento de impostos e a volta da CPMF. Com os novos clientes, o faturamento cresceu 12% e, na contramão de muitas indústrias nacionais, a empresa não deve fechar o ano no vermelho. A gente não tem plano de demitir ninguém até o final do ano, a gente está num período de crescimento da demanda, então isso já é uma segurança muito grande, né? Saber que a gente tem estabilidade, já tem trabalhos aí, perspectivas para acabar o ano, já é motivo para se comemorar. Em instantes, a lendária Playboy anuncia o fim do nu feminino nos Estados Unidos. A revista americana Playboy desistiu de publicar nudez depois de perder a concorrência para a internet. A revista, que ajudou a guiar a revolução sexual nas décadas de 50 e 60, pretende agora mostrar apenas mulheres em poses provocativas, além de reportagens curiosas. O objetivo é deixar de atender apenas o público mais velho e atrair também os jovens e as mulheres. A medida foi adotada depois que a publicação começou a registrar queda contínua nas vendas. A circulação, que antes era de 6 milhões, agora gira em torno de 800 mil, com prejuízo anual de 3 milhões de dólares. O interesse pela revista foi reduzido por causa da internet, que oferece acesso fácil e grátis ao mesmo conteúdo. Essa é a maior mudança da história da Playboy, que estreou em 1953 com Marilyn Monroe na capa. A editora Abril, que publica a Playboy no Brasil, informou que ainda não há nada decidido se essa mudança também vai ser adotada aqui no país. Saldiva. Bom, isso mostra que está tendo uma evolução da revista, né? Você está tratando a mulher com mais dignidade. E quando você vai ver site pornográfico, ele mais parece livro de ginecologia. Quer dizer, ele é muito explícito, mostrando que a gente ainda vulgariza demais o corpo da mulher. E então você não consegue compatibilizar as duas coisas. Não dá para ter uma visão sofisticada da mulher no seu belo e, ao mesmo tempo, você satisfazer, digamos, instintos mais vulgares, né? Muito bem. O destaque do Cartão Verde de hoje é a volta do Campeonato Brasileiro depois de 10 dias. Vladir Lemos tem as informações. Boa noite, Vladir.
Muito boa noite, William. Bom, vamos pedir para o telespectador dizer para a gente se eles acham que vai haver alguma mudança depois dessa parada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar dos jogos dessa 30ª rodada, mas o grande destaque do cartão verde, William, eu diria que é o seguinte: hoje o nosso time entrará em campo ao mesmo tempo que a seleção brasileira. Então, a gente reservou uma missão aqui para o nosso Roberto Rivelino. Separamos lá um lugar todo especial para ele acompanhar o jogo da seleção e ir dividindo com a gente, já que tem esse olhar clínico sobre o futebol, o que ele está achando desse segundo compromisso que o time comandado pelo Dunga terá nas eliminatórias para a Copa de 2018. Eu acho que vai dar jogo, hein? Muito bom. Bom programa para vocês. Senhores, Luiz Flávio Gomes, muito obrigado pela participação no Jornal da Cultura. Professor Paulo Saldiva. Eu estou ansioso aqui esperando pela magia do nosso futebol, né? Que eu tenho certeza que tem brilhado muito e tem alegrado todos os brasileiros com a sua qualidade. Muito bom, obrigado pela participação. Obrigado também você que nos acompanhou pelo WhatsApp, pelo Twitter e pelo Facebook. Vou registrar algumas pessoas do WhatsApp aqui. O Éder de São José dos Campos, o Roberto de Suzano, a Sueli de Santos e a Yara de Itapetininga. Muito obrigado pela participação. O Brasil tem mandiocas gigantes, os Estados Unidos as abóboras, que chegam a pesar 1 tonelada. E a gente termina esta edição com imagens do campeonato que paga o equivalente a mais de R$110 mil para o produtor que conseguir quebrar o recorde para a abóbora mais pesada do mundo. A disputa é acirrada. E você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Além de assistir ao Jornal da Cultura ao vivo, você também pode conferir as análises dos comentaristas e rever as últimas edições do jornal. O endereço é youtube.com/Jornal da Cultura. Uma ótima noite para você e até amanhã.